Gente, então, como eu já havia comentado com vocês, provavelmente hoje é nosso último encontro, né? Assim, com aulas teóricas. Depois a gente só vai se encontrar para a prova prática. Então, hoje nós vamos ver as duas outras superclasses que compõem o reino protista, que é a classe Sporozoa e a classe Ciliófora. E aí, que é o que a gente pode chamar dos protistas parasitas e os ciliados, né? Os esporozoas são aqueles que contêm os parasitas e os cilióforos são aqueles referentes aos ciliados, né? Então, vamos iniciar com a superclasse Sporozoa. Quais são os conceitos gerais que envolvem essa classe, né? Que envolvem essa classe. Então, a classe Sporozoa, ela contém apenas espécies parasitas. Por isso, quando a gente define a superclasse Sporozoa, nós comentamos que são organismos exclusivamente parasitas, porque todos eles são parasitas, certo? Em correlação com este modo de vida, a locomoção e outras estruturas necessárias em animais de vida livre são muito reduzidos. Então, o nome é Sporozoa porque se refere a animais semente e vai surgir aí porque eles têm uma fase da etapa reprodutiva deles que eles têm a forma de cisto, né, de esporo. Então, por isso se assemelha a uma semente, então denominaram o nome da classe como Sporozoa. E esses organismos, eles são conspícuos, né, nos ciclos de vida desses protozoários. Quando esse organismo, né, os esporozoários, eles estão na fase encistada, né, que é a formação daquele cisto, que se assemelha de fato a uma semente, a um esporo, eles são conspícuos. Professor, o que é conspícuos? Visíveis a olho nu, certo? Então, quando eles estão na fase encistada, eles conseguem ser visualizados a olho nu. Então, aí vocês veem as imagens, né, do organismo basicamente, quando ele está na sua forma ativa, a gente vai já ver que tem os organismos que são parasitas, que tem um processo, né, um ciclo reprodutivo que inclui a forma merozoitos, né, e tem também a forma dormente, que é chamada de oocisto, que é justamente esse esporo, esse cisto, em que ele pode ficar dormente até que ele encontre um local favorável para que ele possa se proliferar. Então, a morfologia ativa dele é com essas estruturas aqui, e a morfologia dormente vegetativa, que nós também podemos chamar, é essa forma aqui do oocisto, mais esférica, certo? Então, vocês veem que a mudança, né, do núcleo, a gente vê que tem vários esporocistos dentro do próprio oocisto. Então, esse aqui, quando ele se proliferar, ele já vai ter vários componentes dentro dele. Aqui não, a gente já vê que tem um núcleo, tem as organelas. No oocisto, nós não temos a presença dessas organelas. É de fato uma estrutura para vegetar, né? Para esperar as condições favoráveis, certo? E aí, no lado esquerdo, né, que vocês estão visualizando, é apenas as formas em microscopia. Então, nós temos exemplos representativos dos esporozoários, e dentro desses exemplos que são representantes conhecidos, nós temos aqueles do gênero Monocistes, que habitam as vesículas seminais das minhocas. Então, o indivíduo adulto é uma célula alongada com um único núcleo, e este organismo é capaz de uma locomoção lenta e deslizante por contrações e extensões locais da célula, mas não há estruturas ou comportamento de fato locomotor. Então, a forma de locomoção dos esporozoários se assemelha muito ao movimento ameboide, né? Em que a gente tem partes que vão contrair e retrair, no sentido de que no movimento ameboide irão se formar extensões, né, com aquela transição entre endoplasma e ectoplasma,
Então, nesse processo de contração e extensão é que se faz o movimento. Mas o que é importante que nós compreendamos? Que nesse processo de contração e extensão não há formação de prolongamentos. Que é justamente prolongamentos são o quê? Que a gente vem tendo contato desde o começo. São os pseudópodes, não é isso? Então, não há presença de prolongamentos nem para o lado dos pseudópodes, nem para aqueles que são a forma evolutiva na formação de flagelos e cílios. Então, é realmente a contração e a extensão da estrutura do organismo em si, conjuntamente com membrana, com o citoplasma dele como um todo, que vão conseguir realizar a locomoção dele. Mas não há formação de pseudópodes, não há formação de flagelos ou cílios que contribuam nesse processo de locomoção. É contração e extensão, é o processo de locomoção deles, do organismo como um todo. O organismo como um todo contrai e relaxa e assim ele consegue se movimentar, certo? E basicamente vocês veem a estrutura de um trofozoito de monocistes, né, do gênero monocistes, em que a gente tem aí os micronemas, temos mitocôndrias, complexo de Golgi, né, o retículo, que também são organelas importantes. Temos os vacúolos, ele tem o micrópilo, né, que vai ser por onde vai ter aí a excreção. Temos um único núcleo, a gente vai já ver as características da classe ciliófora, e nós vamos ver que na classe ciliófora a gente tem, que nós já tínhamos visto na aula de arquitetura eucarionte, eles têm dois núcleos, né, o macronúcleo e o micronúcleo. Então vocês vão ver que eles têm dois, mas aqui no caso dos esporozoários eles têm apenas um núcleo grande, certo? Então, continuando ainda no gênero dos monocistes, eles são primeiramente um parasita intracelular e depois tem vida livre no líquido da vesícula seminal. Então, presumivelmente, o alimento é absorvido através da membrana celular do meio circundante e os resíduos metabólicos são eliminados por difusão. Uma reserva abundante de nutrientes é armazenada no citoplasma e é utilizado durante os estágios de encistamento e formação de gametas, né? Essa reserva energética, ela vai ficar aí nesses grânulos que vocês veem na imagem, os micronemas, e eles vão servir como reserva energética quando ele está naquele estágio que eu mostrei dormente, né? Encistado, na forma de esporos, porque aí ele consegue obter energia sem ter que se expor ao meio ambiente. E também quando ele realiza a reprodução sexuada com a formação de gametas, ele também utiliza essa fonte de energia, certo? Então, o ciclo de vida dos esporozoários, especificamente do gênero dos monocistes, né? Ele contém um estágio em que divisões rápidas e sucessivas produzem um grande número de esporos. Esse tipo de divisão proliferativa é denominada fissão múltipla, que é aquele tipo de reprodução que nós vimos assexuada, em que há a divisão e a formação de vários organismos iguais. Primeiro, nós dividimos, multiplicamos várias vezes o núcleo, né? E aí dentro desse organismo existe agora vários núcleos multiplicados e aí que ocorre a divisão desse organismo em várias célulazinhas menores para justamente dividir esse organismo numa fissão múltipla. E é uma característica dos ciclos de vida de todos os esporozoários, a fissão múltipla. É a fase assexuada. Quando ele tem essa parte da fissão múltipla, é o que caracteriza o ciclo de vida dos esporozoários e não apenas daqueles do gênero dos monocistes, certo? Então vocês veem aí na imagem o exemplo, né? Então ele tem um processo de reprodução sexuada, ó, em que a gente tem a formação dos gametócitos. Esses gametas se fundem, né?
Após o processo de fecundação, de singamia, vai dar origem a uma célula filha a partir de uma reprodução sexuada com os gametas, e depois disso começa a fase da reprodução assexuada pela fissão binária, certo? Então ele vai lá e começa a produção dos esporozoítos, em que ele vai se multiplicando e vai dar origem a vários trofozoítos idênticos. Enfim, todos os membros desse gênero são parasitas internos, altamente especializados, mas que não possuem organelas locomotoras especiais, como todos os esporozoários, né? Não existe uma organela locomotora específica. Seus ciclos de vida começam com um esporo liberado, que é chamado de esporozoíto, que pode penetrar nas células de um hospedeiro animal, né? É o esporo que é ingerido quando a gente passa pelo processo de parasitose, que vocês devem ver aí, acredito que vocês tenham a disciplina de parasitologia mais na frente. Então, quando vocês forem ver parasitologia, vocês vão ver o ciclo reprodutivo de todos esses parasitas aí que pertencem ao reino protista. E vocês vão ver que tem a formação dos esporozoítos, que é essa fase encistada que pode ser ingerida, né? Então, você vai lá, por exemplo, regiões contaminadas, né? Com dejetos, com rejeitos, e aí você ingere água contaminada, alimento contaminado, e esse alimento tem ali os esporos. Então, você acaba adquirindo a parasitose. Se você pegar o verme direto, né? O protozoário direto, na sua forma de trofozoíto, em que ele não está na forma encistada, esporulada, você não adquire a parasitose, porque ele morre, né? Com ácido e tal. Já na forma encistada, ele não vai morrer, porque justamente esse encistamento serve para proteger ele nesse processo inicial de infecção. Outro gênero muito importante dos esporozoários é a classe Gregarina, que é restrita aos hospedeiros invertebrados, né? A gente vimos aí que os monocistes, eles têm relação com a parasitologia intracelular. Então, ele não especificou o organismo, apenas que ele é intracelular, ou seja, ele atua dentro das células. Já as gregarinas, elas vão atacar apenas hospedeiros invertebrados, apenas os organismos invertebrados. Então, em determinado estágio, as gregarinas deixam as células dos seus hospedeiros para se desenvolverem em uma cavidade do corpo, onde continuam a crescer e adquirir uma estrutura complexa, porém não se reproduzem assexuadamente, né? Então, eles não vão se multiplicar assexuadamente. Outra classe também importante dos esporozoários são as coccídeas, que, por outro lado, desenvolvem-se dentro das células dos hospedeiros vertebrados ou invertebrados, permanecendo pequenas e tendo a capacidade de sofrer esquizofrenia, que é a fissão múltipla, né? Que no caso das gregarinas não ocorre a fissão múltipla, porque eles não se reproduzem assexuadamente. Além disso, eles vão se proliferar aí em cavidades, ou seja, eles não estão intracelularmente, né? Eles estão ali no espaço, na matriz extracelular do organismo, realizando a sua infecção. Já os coccídeas não, eles vão se desenvolver dentro das células dos hospedeiros, sejam esses hospedeiros vertebrados ou invertebrados. E dentro dessas células, eles começam a se multiplicar através da fissão múltipla. Então, na esquizogonia, que é a fissão múltipla, repetidas divisões do núcleo acontecem em uma massa comum de citoplasma, que a gente já viu como ocorre o processo de fissão múltipla, seguidas por clivagem em numerosos descendentes, cada um com um núcleo. Mas se lembrem quando nós vimos como é que ocorre a fissão múltipla, que quando ocorre essa divisão, né, da membrana, produzindo várias novas células, são célulazinhas pequenininhas, né?
elas não são completamente idênticas à célula-mãe, porque elas não vão ter aí o mesmo tamanho da célula-mãe, elas precisam passar por um processo de crescimento, de desenvolvimento. Então, na fissão múltipla, nós geramos centenas de novas células, mas elas não são completamente idênticas à célula-mãe, certo? Então, a numerosa prole assexuada reinfecta novas células hospedeiras e intensifica a infecção. O objetivo é justamente esse, né? Se proliferar para conseguir cada vez mais habitar ali o hospedeiro. Então, essa capacidade é a principal responsável pela destrutividade das doenças que são causadas pelos coccídeos, como a malária e a coccidiose, certo? Então, a malária pertence à classe dos coccídeos e se reproduz pela fissão múltipla, então ele se prolifera de forma muito rápida. Consequentemente, os seus impactos, eles são muito elevados no organismo do hospedeiro. Então, observem aqui na imagem, né, o ciclo de vida de um organismo que causa a coccidiase, né, que é o Euméria. Então, nós temos aí, primeiro, os cistos. Lá dentro dos cistos, eles vão se esporular na forma infecciosa, em que eles têm vários organismos se proliferando dentro da forma encistada. Quando ele entra no hospedeiro, ele libera esses organismos que ele multiplicou, e aí, dentro já do organismo, ele passa pelo processo de reprodução assexuada, em que nós temos a fissão múltipla, que é aqui no finalzinho, ó. Essa reprodução assexuada vai proliferar novos organismos e aí ele vai liberar esses organismos que podem infectar novas células e assim manter o processo de infecção até que se inicie o tratamento. Nós temos também a malária, né, que é causada por um organismo que pertence à classe dos coccidiais. Então, para a malária, os agentes de infecção pertencem aos esporozoa, especificamente às várias espécies do gênero Plasmodium. O Plasmodium malaria, que é aquele que produz a malária que infecta o homem especificamente, mas nós temos a malária que infecta os outros tipos de animais, certo? Não apenas os homens, mas o malária é aquele que vai infectar o homem. Então, nós temos aí uma fase de reprodução sexuada com a produção dos gametas, certo? E temos a fase também de reprodução assexuada com a fissão múltipla. Então, é importante que vocês compreendam o quê? Que nos esporozoários, primeiro de tudo, nós não temos nenhum mecanismo de locomoção. Ele consegue se locomover, professora? Sim, ele consegue se locomover através de processos de contração e relaxamento. Assim, ele se locomove, mas não existe nenhuma estrutura que contribua para essa locomoção. Segunda coisa, todos os esporozoários são parasitas. Alguns podem ser parasitas intracelulares, outros podem parasitar apenas o espaço extracelular, outros parasitam animais específicos, só vertebrados, outros parasitam quaisquer animais. Então, é importante que vocês saibam também que todos são parasitas. Terceiro, o ciclo reprodutivo dos esporozoários vai englobar uma fase reprodutiva, em sua maioria, né? Tem a fase reprodutiva com a produção de gametas e aí fecundação, né? Fusão desses gametas, e vai englobar uma fase de reprodução assexuada por fissão múltipla. Então, eles têm esse processo cíclico, é como os fungos, né? Os fungos também têm um processo cíclico de reprodução em que se mistura reprodução sexuada e reprodução assexuada, certo? Aí nas imagens vocês veem o cisto, né? Nessa imagem
de lâmina microscópica, vocês veem a imagem do cisto do Plasmodium malaria, que infecta o homem. E aí na lateral, em amarelo, vocês vão ver os gametócitos deles, vão ver a forma encistada que nós temos deles, até que ele chegue à formação do trofozoito maduro. Então, falando sobre a malária, né, que não é muito o nosso foco aqui, porque isso vocês vão ver lá em parasitologia, certo? É só para que vocês tenham um contato de uma doença que nós conhecemos tanto, que a gente ouve tanto falar e que pode achar que é causada por um verme, alguma coisa, e não é uma verminose, não é um invertebrado, é um protista, né? É um protozoário, certo? Então, esse organismo, no hospedeiro vertebrado, esse parasita vive intracelularmente nos glóbulos vermelhos e outras células, onde a reprodução assexuada ocorre por fissão múltipla, que é chamada, no caso da malária, de merogania, porque vai formar aí os merozoítos. Então, a nova geração de parasitas resultantes da merogania, os merozoítos, é liberada com a destruição dos eritrócitos invadidos e, por sua vez, entram em novas células nas quais o processo se repete. Então, dessa forma, um número muito grande de eritrócitos pode ser destruído e a população dos parasitas aumentar muito. Então, como eles se proliferam por fissão múltipla, nós já sabemos que a fissão múltipla ela dá origem a múltiplos organismos a cada ciclo reprodutivo. Então, o Plasmodium malaria, ele vai lá nos nossos eritrócitos e infecta um eritrócito. Ele realiza dentro do eritrócito o processo de fissão múltipla, dá origem a diversos outros organismos. E aí, quando ele termina esse ciclo reprodutivo e já se proliferou com vários novos organismos, ele rompe a membrana do eritrócito, ou seja, mata aquela célula sanguínea e vai infectar, né? Agora que está liberado na corrente sanguínea, vai infectar novas células, novos eritrócitos e outras células do organismo também. E quando cada um desses novos parasitas entrar em contato com a sua célula hospedeira, eles vão realizar o mesmo processo. Vão fazer a fissão binária, ou seja, esse rompimento constante de eritrócitos, ou seja, de hemácias, né? Ele vai acabar nos causando um processo de anemia, e aí quando vai agravando a doença, os danos vão ficando cada vez mais irreversíveis, certo? Então, observem aqui esse ciclo, né, de infecção pela malária. Então, a gente tem aí, primeiro, o mosquito que está infectado com os esporozoítos, certo? Então, esse mosquito, que é o barbeiro, né, que a gente conhece, ele tem lá os esporozoítos no seu sugador, né, na sua estrutura de sugar. Ele vai lá, pica o hospedeiro, o homem. Então, quando ele pica o hospedeiro, esses esporozoítos entram na corrente sanguínea do homem e aí vão para as células do fígado, né? Vão para as células sanguíneas, certo? E aí lá eles vão se proliferar através da fissão múltipla. Então, observem aqui, ó, que tá aqui uma proliferação do organismo, várias bolinhas, né? A fissão múltipla está acontecendo. Então, depois que ele se prolifera, ele se rompe, né? E cada um desses novos organismos que foram gerados podem infectar novas células. Alguns deles, quando infectam as células, ou vão adquirir a sua forma funcional, que é já chamado de trofozoito, e esse trofozoito vai passar pelo processo de produção dos gametas, né? Vai produzir o gameta masculino, o gameta feminino. E aí são justamente a fecundação, né, entre esses gametas que vai dar origem ao organismo que vai circular na corrente sanguínea
e, óbvio, infectar novas células nesse hospedeiro, mas também, a partir do momento que o mosquito vem e se alimenta desse indivíduo infectado, ele adquire esse organismo através do sangue desse indivíduo infectado. E aí, dentro do mosquito, ele passa pela fase sexuada do seu ciclo, né? Em que ele vai lá formar o macrogametócito, né? Com a fecundação, e aí vai proliferar, vai se diferenciar em ocineto, ocisto, para passar pelo processo de encistamento. Quando ele chega no processo de encistamento, ele forma o ocisto, que é rico em esporozoítos dentro dele, e aí vai novamente, quando o mosquito vai picar, reinfecta outro indivíduo, vamos supor que esse aqui agora esteja saudável. Então, observem que nós temos o ciclo sexuado, né? Em que a gente tem fusão de gametas e formação do cisto rico em esporozoítos. E temos o ciclo assexuado, em que nós temos a fissão múltipla acontecendo aqui, que vai esses novos organismos se diferenciarem em trofozoítos, certo? Então, aqueles que fazem parte do esporo são os esporozoítos e aqueles que fazem parte do organismo ativo são os trofozoítos, certo? A fase reprodutiva aqui é a fissão múltipla, fase assexuada, e a fase reprodutiva sexuada é essa que acontece dentro dos mosquitos, né, que são os transmissores, os barbeiros especificamente, ok? Então, os sintomas da doença causada, né, da malária, incluem calafrios e febre, que podem ocorrer em intervalos de cerca de 72 horas, e essa periodicidade coincide com a maturação e a liberação de sucessivas gerações de merozoítos nas células vermelhas. Então, acontece ali a fissão múltipla, né, que vai liberar os merozoítos que vão dar origem aos trofozoítos, e esses merozoítos causam um processo inflamatório que desencadeia a febre no nosso organismo. E esse ciclo de vida, né, da fissão múltipla, ele leva em torno de 72 horas. Por isso que essa febre ela vem a cada 72 horas, porque é quando o ciclo reprodutivo vai liberando esses novos organismos, certo? Então, é provável que os sintomas sejam causados por precipitados das toxinas liberadas pelas células em desintegração. Então, nós já sabemos que quando uma célula está em desintegração, ela está sendo danificada, ela libera o seu conteúdo intracelular. Esse processo, vocês vão ver só em imunologia, né? Quando uma célula libera seu conteúdo intracelular, ela causa um processo inflamatório. E a resposta ao processo inflamatório é a febre. Então, é por isso que quando a gente se corta, né? Começa aquele processo de inflamação. Por quê? Porque no corte nós rompemos diversas células ali da nossa epiderme, quem sabe até da nossa derme. Então, quando a gente faz esse rompimento dessas células, liberamos substâncias que o nosso organismo entende que, opa, essa substância aqui só existe dentro das células. Se ela está aqui fora, significa que houve uma lesão, houve um impacto nesse organismo. Então, vou desencadear a inflamação, consequentemente, desencadeia a febre. Então, após um período considerável dessa reprodução, né, o parasita ele forma os macrogametócitos e os microgametócitos que permanecem nas hemácias do hospedeiro vertebrado até que o sangue seja ingerido por um mosquito. No estômago do mosquito, né, desse hospedeiro intermediário, esses gametócitos se diferenciam em macrogametas e microgametas e ocorre a fecundação. Então, também é importante que vocês saibam que a fase assexuada ocorre no hospedeiro definitivo, que é o homem, né? A fissão múltipla vai ocorrer ali nas células do fígado ou nas hemácias do homem. E a fase sexuada
né, que é a fusão dos gametas, acontece no hospedeiro intermediário, que é o mosquito, certo? Então, os gametas, eles são sugados quando o mosquito suga o sangue e lá no estômago do mosquito eles vão se fundir, fazer a fecundação para dar origem ao cisto, que vai conter diversos esporozoítos. Então, o zigoto formado no estômago do mosquito passa através do epitélio do intestino e assume uma posição na superfície externa dos órgãos digestivos do mosquito, onde é revestido por uma parede que forma um cisto. Dentro desse cisto ocorre novamente a fissão múltipla e, eventualmente, muitas células fusiformes, os esporozoítos, são formadas. Então, a parede do cisto finalmente estoura e os esporozoítos são liberados na cavidade do corpo do mosquito e migram para as suas glândulas salivares, onde eles permanecem até serem ejetados com a saliva do mosquito. Então, vamos lá. O mosquito infectado picou o humano. Esses esporozoítos que passaram para o humano, que infectaram o humano, vão se multiplicar nas células desse humano através de fissão binária. Então, esses organismos que se multiplicam dentro desse ser humano, eles vão dar origem aos merozoítos, que se diferenciam em trofozoítos, que são aqueles que vão partir para a reprodução sexuada. De que forma? Vão produzir os gametas. Então, beleza, eles produziram os gametas. A fecundação acontece no homem? Não. O mosquito vem, suga o sangue e tem acesso a esses gametas que foram produzidos. Lá no estômago do mosquito é que vai acontecer a fecundação e vai haver a formação do esporozoíto, né, do oocisto, de forma mais clara. Esse oocisto pode passar pelo processo de fissão múltipla ainda dentro do mosquito, né, ou seja, é o processo de reprodução assexuada, dando origem a vários esporozoítos dentro dele, ou pode permanecer na forma vegetativa dormente como oocisto, até que tenha contato com o hospedeiro intermediário, certo? Então, quando produz esses esporozoítos, né, depois da fissão múltipla, eles são liberados para a cavidade bucal do mosquito e ficam lá misturados à saliva dele. Então, quando ele pica, ele acaba injetando os protozoários no organismo, no hospedeiro definitivo e infectando um novo hospedeiro. Então, aqui mais uma vez, né? Lembrando que isso aqui vocês vão ver em detalhes em parasitologia, só para que vocês tenham ideia de que um protozoário causa uma doença grave, conhecida, né? Problema principalmente nacional e também no continente africano. Então, o mosquito vai lá se alimentar do sangue. Aí os esporozoítos vão infectar as hemácias, vão passar por fissão múltipla, gerando os merozoítos. Quando esses merozoítos entram em outra célula, uma hemácia, uma célula do fígado, ele se diferencia em trofozoíto. Esse trofozoíto, ele vai produzir os gametas, né, o microgametócito e o macrogametócito, que ficam ali circulando na corrente sanguínea. Quando vem outro mosquito e pica esse indivíduo infectado, ele pega esses gametócitos. E aí, lá no estômago deles, esses gametócitos vão se diferenciar em gametas, que vão fazer o processo de fecundação, se convertendo em oocisto. Lá no estômago desse mosquito, esse oocisto, ele pode passar por um processo de fissão múltipla dentro dele, dando origem a vários esporozoítos. E esses esporozoítos migram para a cavidade bucal do mosquito, juntamente com sua saliva, e quando ele vai picar um indivíduo saudável, ele transfere esses esporozoítos e infecta um novo indivíduo, tá? Agora vamos dar início à superclasse dos cilióforos. Então, antes que a gente inicie os cilióforos, chama a atenção mais uma vez de vocês quais são as 3 informações importantes da classe Sporozoa. Primeiro, todos são parasitas, certo? Todos os organismos que compõem essa classe são parasitas. Segundo,
eles não vão ter nenhuma estrutura locomotora. Eles não possuem pseudópodes, eles não possuem flagelos, eles não possuem cílios. Eles não têm nenhuma estrutura locomotora. Porém, conseguem se locomover através de contração e relaxamento da sua estrutura. Terceiro, o ciclo de vida deles sempre engloba uma fase sexuada e uma fase assexuada. A fase assexuada envolve a fissão múltipla e a sexuada, obviamente, fecundação pelos gametas, certo? Então, essas são as 3 informações que vocês têm que tirar sobre essa classe dos esporozoários e esporozoa, certo? Então, vamos lá iniciar agora os ciliados, né? Então, esse grupo inclui os protozoários mais parecidos com os animais, com movimentos coordenados e dispositivos orais especiais para capturar os alimentos. Suas principais características incluem cílios como organelas locomotoras, a presença de macro e micronúcleos e conjugação como a forma típica de reprodução sexuada. Então, a estrutura aí que vocês visualizam, vocês já tinham visto, né, em detalhes lá na nossa aula de arquitetura eucarionte. Nós temos aí o citoplasma, né? E temos ele todo revestido pelos cílios, que são filamentos curtos que existem em grandes quantidades. Eles, assim como os organismos flagelados, né? Assim como os mastigóforas, eles também têm uma estrutura protetora que envolve sua membrana plasmática, que é a película. Então, a película também envolve os ciliados no intuito de proteger, de sustentar, né? Conferir aquela proteção extra. E eles vão aí ter uma divisão nuclear. Eles têm 2 núcleos, um macronúcleo e um micronúcleo. Eles também vão ter como se fosse uma espécie de boca, né? Que é o chamado citóstoma. E o citóstomo é a cavidade por onde eles vão se alimentar, certo? Além disso, eles também possuem outra cavidadezinha de saída chamada de citoprócto, que vocês visualizam aí, que é o poro anal, citoprócto, que é por onde eles realizam o processo de egestão, de excreção. E como todos os demais protozoários, né, vão ter os vacúolos digestivos, os vacúolos contráteis, certo? Mas é importante que vocês se recordem da nossa aula de arquitetura eucarionte, que essa cavidade oral, ela serve para o alimento, né? Ele acaba entrando nessa cavidade, mas quando chega ali na faringe, ele também vai passar pelo processo de endocitose, né? Formação da vesícula, que vai dar origem ao vacúolo digestivo. Então, é mais como se fosse apenas assim como a nossa boca é, né? O local por onde acontece a entrada. Mas todo o processo digestivo acontece em outro local. Então, o processo digestivo vai acontecer da mesma forma no vacúolo digestivo, certo? E a reprodução predominante nos cilióforos é a conjugação, certo? Vocês devem se recordar da conjugação, né? Devem ter visto bastante a forma de reprodução de conjugação das bactérias, né? Em que as bactérias elas fazem o contato e aí fazem uma ponte, que é o chamado pile, né? Pile sexual, e vão transferir material genético entre eles. Então, é praticamente a mesma coisa que acontece aqui nos ciliados. Então, par de indivíduos diferentes se conectam temporariamente através de uma ponte citoplasmática. Cada parceiro doa através da ponte um micronúcleo gamético que se funde com um núcleo hospedeiro gamético para formar um micronúcleo zigoto em cada conjugante. Então, cada parceiro, assim, adquire um novo micronúcleo diploide com nova combinação gênica. Então, observem, ó. Tá aqui os 2 paramécios, certo? Cadê? Eles vão se encontrar e aí vão fazer uma ponte citoplasmática.
Quando essa ponte citoplasmática ocorre, ela desencadeia nesses organismos a produção aqui dos micronúcleos, a multiplicação desses micronúcleos. Por quê? Porque nós temos o macronúcleo, o micronúcleo, macronúcleo, micronúcleo em cada um. Então, através da ponte citoplasmática, a gente vai transferir um desses micronúcleos para o outro organismo. E da mesma forma, o outro organismo transfere também um dos seus micronúcleos para o outro organismo. Isso aqui difere das bactérias, por quê? Porque nas bactérias, apenas uma das bactérias transfere o seu material genético. A outra só recebe. Aqui, no caso dos ciliados, não. Ambos trocam material genético, especificamente um micronúcleo. Esse micronúcleo trocado vai se fundir com outro micronúcleo que permaneceu, dando origem a um novo tipo de micronúcleo, ou seja, com sequências genéticas diferentes. Então, um organismo novo, né? Um organismo geneticamente diferente, certo? Ainda sobre os ciliados, né? A gente vai ter aí incluído neles, de forma mais generalizada, o paramécio, o tetraimena, né? Que a gente fala assim de forma conjugada, tetraimena. Então, com a distribuição simples e uniforme dos cílios, sem estruturas ciliares especializadas. Então, esses organismos que são os mais conhecidos possuem essa estrutura ciliar aqui mais comum, né? Que é essa distribuição direta dos cílios com o mesmo tamanho sobre todos os organismos. Nós vimos que alguns ciliados têm algumas especializações, né? Em que os cílios se fundem para formar estruturas mais densas, né? Que são mais firmes e diferentes dessa estrutura capilar. Mas a maioria deles tem a predominância desses cílios com estrutura, morfologia mais capilar, certo? E aí, qual o intuito dos cílios, né? Os cílios têm tanto a função locomotora, né? Que eles vão bater, vão vibrar para ajudar o organismo a se locomover, como também eles contribuem para movimentar o meio extracelular. E eles fazem isso de forma consciente, certo? Não é aleatório. Eles não vão vibrar de forma aleatória. Por exemplo, se tem um alimento próximo e ele sentiu o estímulo, né, daquele alimento, o estímulo ambiental daquele alimento, os cílios vão vibrar de um modo que faça a corrente de água, né, a corrente do ambiente em que ele está localizado, impulsionar aquele alimento em direção ao citóstomo, né, que é a cavidade bucal dos ciliados. Então, eles vibram tanto para locomover, mas principalmente para levar os alimentos até o citóstomo, até a boca dos ciliados. Então, muitos possuem associações simbióticas bem desenvolvidas e essenciais ao seu desenvolvimento, como, por exemplo, ciliados benéficos no rumen de mamíferos herbívoros que digerem a celulose, como os flagelados de cupins. Então, nós temos aí os cupins, eles convivem simbioticamente com flagelados que conseguem degradar a celulose porque possuem a enzima celulase. Consequentemente, se ele degrada a celulose, ele obtém a glicose, que pode servir de fonte de energia para esse cupim. Mas esse é o exemplo dos flagelados, né, da classe dos mastigóforas. Dentro dos ciliados, nós também temos uma associação simbiótica conhecida, que é entre os mamíferos herbívoros que são ruminantes, né? Então, é o boi, é a vaca ali, que tem no seu rumen a presença desses protozoários ciliados, que contêm as enzimas capazes de digerir a celulose. Consequentemente, digerindo a celulose, vão obter os seus componentes básicos, que é a glicose, e aí essa glicose pode servir de energia, fonte de energia, tanto para os ciliados como para os próprios ruminantes, certo? Então, a associação simbiótica é isso, é quando aqueles dois organismos que estão convivendo
juntos saem beneficiados dessa relação. Então, a classe ciliada, ela inclui os protozoários nos quais o corpo é total ou parcialmente coberto por cílios. Muitos dos ciliados são complexos e possuem células altamente especializadas, cuja complexidade estrutural excede em muito as encontradas a nível celular em metazoários. Então, a característica única é a universal separação do material nuclear em duas partes, um macronúcleo maior e um micronúcleo menor, com diferenças importantes na função desse macronúcleo e desse micronúcleo, certo? Um tem ação funcional e o outro é vegetativo, que está mais relacionado ao processo de reprodução, que é o micronúcleo que a gente acabou de ver lá na conjugação, certo? Então, um dos principais organismos que são conhecidos da classe ciliada é o paramécio, né? Então, a estrutura geral do paramécio é o que? Eles são onipresentes em água doce. Os mais conhecidos são o Paramécio aurelia e o Paramécio caudatum, principalmente o caudatum, né? Essas espécies podem ser facilmente cultivadas no laboratório e são favoráveis ao estudo. O caudatum, o tamanho dos indivíduos vistos em culturas mistas varia muito, pois consistem em muitas raças que se reproduzem entre si, mas podem diferir amplamente quando uma raça é comparada com outra. Então, a reprodução, a alimentação e os fatores ambientais também influenciam o tamanho do corpo. Então, existem vários paramécios, né? Que é o exemplo clássico dos ciliados. No entanto, eles não são completamente idênticos, né? A gente não pode admitir características para todos os paramécios, certo? Então, basicamente, a célula é fusiforme, com a extremidade anterior arredondada e a extremidade posterior mais pontiaguda. A gente vai já ver na imagem, tá? Em um lado tem uma depressão, que é o sulco oral, que passa diagonalmente da extremidade anterior para o meio do corpo, onde termina em uma garganta chamada de citofaringe. Isso está se referindo ao citóstomo, né? A boca dos ciliados. A boca, a cavidade bucal dos ciliados, que é o citóstomo, termina na faringe, especificamente chamada de citofaringe. E aí é quando chega na citofaringe que vai iniciar o processo de formação da vesícula digestiva, certo? O corpo ele é coberto com cílios, que são de comprimento uniforme, exceto aqueles na extremidade posterior e no sulco oral, que são ligeiramente mais longos, justamente na extremidade posterior para impulsionar, né, a movimentação do organismo, e na cavidade bucal para impulsionar o meio, direcionando alimentos em direção à cavidade bucal. Dentro do esôfago, os cílios são dispostos em uma membrana ondulante especial em forma de onda. Na superfície da célula imediatamente posterior ao final do sulco oral encontra-se o poro anal, onde a egestão, ou seja, a excreção acontece, né? Que é o citoprócto, também chamado de poro anal. Então, observem aqui a estrutura básica dos paramécios, né? Então, tem a parte mais arredondada, né? Que é a região anterior, que é mais ovalada, certo? E tem a parte posterior, que é mais pontiaguda, né? Na extremidade. Então, basicamente, eles têm essa estrutura. Vão ter aí a membrana plasmática e vão ter a película como estrutura protetora. E aí, vão ter aqui os cílios recobrindo toda a sua estrutura de tamanhos e morfologia iguais, né, idênticos, mas lá na pontinha da região posterior. E aqui, ó, no citóstomo, na cavidade oral, a gente vê que esses cílios aumentam um pouquinho de tamanho. Para quê? Mais uma vez, para que eles consigam impulsionar mais a locomoção desse organismo e consigam impulsionar mais o meio para que o organismo consiga se alimentar, né? O alimento ele seja direcionado a essa cavidade bucal. Então, entrou aqui na cavidade bucal, vai passar para a citofaringe, que é essa partezinha em rosa logo ao final.
Lá é que vai acontecer na pontinha dele, ó, que tá mostrando aí, né, na pontinha da citofaringe, vai acontecer a formação da vesícula endocítica, da vesícula digestiva, certo? E aqui a gente já vê a estrutura do macronúcleo e do micronúcleo. Nós vemos que o macronúcleo ele é bem maior do que o micronúcleo. O micronúcleo ele tem essa função reprodutiva na reprodução assexuada e o macronúcleo ele já tem uma função mais ativa dentro da célula de direcionar o metabolismo celular. E o micronúcleo está voltado para a parte reprodutiva, certo? Nessa pontinha preta aí que vocês observam, nós temos o poro anal ou citoprocto, que é onde acontece a egestão e a excreção do organismo, certo? Então, basicamente, essa é a estrutura de um paramécium ciliado, né? Em suas diversas espécies. Então, a locomoção no paramécium é efetuada pela ação dos cílios, que por batimentos coordenados impulsionam o animal em um curso em espiral. Então, a compreensão desse processo envolve dois processos. Primeiro, explicar o funcionamento dos cílios individualmente e segundo, a contabilidade da integração das atividades dos cílios individuais de forma a proporcionar a locomoção dirigida. Então, a primeira é como eles são individuais e segundo é quando a gente tem o somatório das ações individuais fazendo a locomoção dirigida de todo o organismo. Então, o que é que acontece, ó? Os cílios, eles estão se locomovendo dessa forma que está colocado aí na figura. Eles vão todos indo na mesma direção, fazendo esse movimento como se fosse quase um para-brisa, né? Vai e volta, vai e volta. E é esse processo de ir e voltar de cada cílio que vai, juntamente com todos os outros, né, no movimento coordenado, impulsionar a movimentação. Então, observem aqui na figura, esse movimento de vai e volta é de um único cílio, certo? Esse aqui é um cílio que está se movimentando para cá e aqui na figura aqui ao lado está se movimentando para lá. Agora, imaginem essa movimentação acontecendo coordenadamente. Então, esse aqui iniciou. Esse aqui vai iniciar pouco depois, esse pouco depois, esse pouco depois, pouco depois. Para quê? Para que essa movimentação de todos juntos fique de forma que de fato faça, que realize uma fluidez no movimento do organismo. Então não daria certo se todos se movimentassem exatamente ao mesmo tempo para lá e para cá, né? Ele precisa que haja uma coordenação desse movimento. Então, vai funcionar primeiro, o primeiro lá da ponta, aí depois vem o segundo, depois vem esse, porque aí esse movimento vindo para cá, ele vai acontecendo pouco a pouco, e aí empurra o organismo onde ele quer ir. Se quiser ir para o outro lado, se movimenta para lá, ó. Pouco a pouco vai indo para lá. Mas aí o que é importante que vocês compreendam? Esse movimento coordenado, né, de um cílio após o outro para que movimente, vocês concordam que aquele primeiro lá, no momento em que esse movimento já chegou aqui nesse cílio, aquele primeiro ele já voltou ao eixo dele. Então ele vai, faz esse movimento e depois ele volta ao eixo, certo? Se fosse para o outro lado, ele vinha, fazia o movimento e depois retornava ao eixo. Então, esse movimento coordenado, ele vai acontecendo dessa forma. Vai indo, volta ao eixo, vai indo, volta ao eixo, vai indo, volta ao eixo. Isso em cada cílio. E aí, você junta todos eles e aí vai indo. Quando ele está voltando o eixo, já está indo outro, vai indo outro. O outro começa a voltar ao eixo, já indo outro. Então, o movimento vai acontecendo coordenadamente, permitindo a locomoção e a alimentação desses organismos. Então, pode-se observar que um cílio é relativamente rígido e se move rapidamente durante o curso efetivo ou de condução, e que torna-se relativamente flácido e move-se mais lentamente à medida que retorna à sua posição original.
Então, posição durante a fase de recuperação. Então, os fatores que governam essas mudanças presumivelmente resultam da interação do grânulo basal ou cinetossomo, que é aquele de onde parte cada cílio, né? Com o cílio e o filamento axial, que brota do cinetossomo e corre o comprimento do cílio. Então, como vocês viram na estrutura, né, na arquitetura eucarionte, eles são formados por microtúbulos e cada um deles parte de um cinetossomo, de um corpúsculo basal. Então, esses microtúbulos estimulam essa contração que movimenta esses cílios rapidamente de forma ondulante e o retorno ao eixo central acontece mais lentamente. Isso vai permitir com que esse movimento ele seja fluido, ele seja coordenado e ele permaneça acontecendo. Então, os experimentos mostraram que um único cílio exibe movimentos espontâneos enquanto sua conexão com o cinetossomo permanece intacta. Porém, sem o cinetossomo, o cílio é incapaz de bater. Então, isso indica que a capacidade para iniciar a atividade reside no cinetossomo, certo? É o cinetossomo que vai ter o estímulo inicial para a movimentação dos cílios. E como é que ele vai receber a resposta, né? O organismo, ele recebe o estímulo ambiental, né? Um estímulo de fuga ou um estímulo de alimentação, ele recebe esse estímulo ambiental. E aí o organismo, ele vai assimilar esse estímulo, vai passar essa informação para os cinetossomos que iniciam um processo de contração das fibras dos microtúbulos que formam os cílios. E aí ele repassa essa informação para que os cílios comecem a se movimentar. Se não tiver o cinetossomo, a informação não é repassada. Então o cílio não se movimenta. Então, a partir desses experimentos, viu-se que o cinetossomo é o link, né, entre a sensibilidade do organismo, a informação que ele recebe e aquilo que ele repassa para a locomoção dos cílios, certo? Já na nutrição, os cílios do paramécio criam uma corrente de água contra a superfície oral, de modo que partículas como bactérias, outros protozoários, algas, detritos orgânicos acabam entrando na garganta. Então, por meio dos cílios e por movimentos do esôfago, as massas desse alimento imersas em uma gota de água vão para o citoplasma e lá elas são ingeridas na vesícula digestiva. Então, os vacúolos alimentares formados movem-se através de um percurso definido dentro do cinetossomo, transportado passivamente por correntes em um processo denominado ciclose. Então, as enzimas secretadas nos vacúolos é que promovem a digestão. Então, esse vacúolo digestivo que foi formado após a ingestão do alimento nos ciliados, ele vai se movimentando em direção ao citoprócto, ao poro anal, através dessas correntes chamadas de ciclose. Por quê? Porque ao final do processo digestivo, aquilo que não for ser absorvido pelo organismo será excretado, ejetado através do citoprócto, através do poro anal. Então, os produtos da digestão são transferidos para o endoplasma circundante, enquanto o vacúolo, que finalmente contém apenas material de excreção, se direciona lá para o citoprócto para realizar a digestão. A nutrição do paramécium é, portanto, holozoica. Ele alimenta-se sim de outros organismos, principalmente bactérias, e o seu metabolismo é fundamentalmente semelhante ao de animais. Ele realiza o processo de respiração celular. Então, o ciclo de vida do paramécio consiste em uma fase ativa, que pode continuar indefinidamente em um meio adequado,
Nenhuma fase encistada pôde ser observada em laboratório, embora esse estamento tenha sido descrito na natureza, né, em condições de estiagem. Mas, enfim, no laboratório, o ciclo de vida é uma fase ativa sem fim, com reprodução frequente por fissão binária transversal, que é um processo assexuado. Então, a gente tem fases periódicas de reorganização nuclear, denominadas endomixia, que também ocorrem. Reprodução por conjugação, que nós vimos, ou união temporária de indivíduos com troca de material nuclear, também podem ser observados. No entanto, parecem capazes de se manter indefinidamente por fissão binária e endomixia sem o processo de conjugação. Isso especificamente para os paramécios, certo? Então, eles têm a forma de reprodução sexuada, mas também tem a forma de reprodução assexuada. Então, quanto aos ciliados, o que é importante que vocês compreendam, né? Então, precisam saber que eles têm a estrutura que mais se assemelha à estrutura dos animais. Ele tem uma cavidade que se assemelha a uma boca. Eles têm uma cavidade que se assemelha ao ânus, né, ao poro anal, citoprócto, que estão relacionados à fase de alimentação, à fase digestiva desses organismos. Eles são, segundo, né, além dessas características mais assemelhadas às características dos animais, eles são recobertos por cílios, que tem função tanto na locomoção como na alimentação, e eles também têm estrutura genética mais próxima dos animais, com a presença de um macronúcleo com função metabólica no organismo e um micronúcleo com função vegetativa voltada para a reprodução, certo? Então, isso é o mais importante que vocês compreendam dos ciliados, a sua estrutura em si. Então, vamos ver aqui um ciclozinho de vida do paramécio, certo? Então, a gente tem aí dois paramécios que vão ter uma fase de reprodução sexuada e uma fase de reprodução assexuada, né? Na reprodução assexuada, eles vão se dividir por fissão binária, ou seja, um organismo dá origem a dois organismos idênticos a ele, a gente já conhece a fissão binária. E na reprodução sexual foi o que nós descrevemos em detalhe no processo de conjugação, certo? Tem lá o macronúcleo e o micronúcleo. Esse micronúcleo ele se multiplica, dando origem a 4 micronúcleos. 2 deles se desintegram e um micronúcleo de cada um dos paramécios vai ser trocado através da ponte citoplasmática. Então, cada um desses micronúcleos é trocado e se funde com o micronúcleo que havia ficado, dando origem a um novo micronúcleo com novas características genéticas, né? Então, a gente tem um processo de variabilidade genética acontecendo aí na fase sexuada, na conjugação dos paramécios, né? Então, a gente também observa como ciclo reprodutivo dos ciliados, certo? Não apenas dos paramécios, essa característica de ter uma fase sexuada e uma fase assexuada. Além, né, daquele grupo que engloba os paramécios, nós também temos uma classe muito importante dentro dos ciliados, que é a classe chamada de Suctória. Essa classe ela é altamente especializada para a captura de alimentos. Na fase adulta, por exemplo, não tem cílios ou citóstomas. Eles vivem ancorados no substrato por talos não contráteis e têm tentáculos que se prendem à presa e sugam fora o seu conteúdo. Então, essa imagem que tem aqui já é o organismo na sua fase adulta, certo? Em que ele perde a imensa maioria dos seus cílios, porque ele já está com essa estrutura aqui presa ao substrato, à sua fonte de energia, né? Então, ele fica preso à sua fonte de energia através desses talos, sugando, né, a matéria orgânica necessária para que ele sobreviva.
Então, a classe suctória vai compreender um pequeno grupo de protozoários ciliados, porque os cílios estão presentes durante a sua fase imatura, que é a fase móvel do ciclo de vida. Durante a fase adulta, os cílios vão ser substituídos por estruturas chamadas tentáculos, usadas na alimentação. Então, os gêneros mais representativos são o Epelota e o Podóptera. O animal maduro está ligado ao substrato por uma haste, pelo talo, e seus tentáculos irradiam do corpo celular central, justamente para atrair também outros alimentos. Os pequenos organismos que entram em contato com os tentáculos são digeridos através da superfície do organismo, e o conteúdo fluido da presa pode ser visto através dos tentáculos do corpo do suctório. E o que tiver de ser excretado será liberado como uma massa compacta. Os suctorianos costumam atacar ciliados muito maiores do que eles, como o paramécio. Além disso, deles perderem os cílios e formarem os talos e os tentáculos, na fase madura, na fase adulta, eles também têm como característica básica a sua reprodução. Então, a reprodução neles já vai envolver o brotamento. Nós vimos aí nos paramécios que envolve a fissão binária e também a fase sexuada através da conjugação. Nos suctórios, não. A predominância é de brotamento. Nesse processo, o que é que acontece? Que a gente também viu na aula de arquitetura. Os núcleos, eles se dividem, como no paramécio, e um conjunto de núcleos filhos é arrancado junto com um pedaço do citoplasma, formando um broto. E esse conjunto vai ser liberado em uma cavidade temporária dentro da extremidade distal do corpo já adulto. Dentro dessa cavidade, cada broto aumenta gradualmente e desenvolve faixas de cílios. Quando ele é liberado, move-se através dos seus cílios até se instalar no substrato. Que aí, quando se instala no substrato, passa para a fase madura, a fase adulta, e aí vai perder os cílios e vai desenvolver os talos e os tentáculos. Os suctórios também realizam reprodução sexuada através da conjugação. Então, observem aqui o brotamento, Ali a gente tem uma imagem de microscopia que mostra esse brotamento, mas a gente tem aqui, um suctório, certo? E aí o que é que acontece? Começa a multiplicar o núcleo desse suctório. Esse suctório ele vai remover pedaços do citoplasma e da membrana desse organismo, formando um pequeno suctório, vamos colocar assim, os suctóriozinhos, Você vê que é igual, É um conezinho, só que em menor tamanho. E aí eles se formam e começam depois a crescer. Quando eles ficam grandes, quando eles já atingem a forma devida, a forma adulta, eles são liberados. A forma adulta não, certo? Quando eles crescem, se desenvolvem, eles vão ser liberados, eles se destacam do organismo e eles vão estar aí recobertos por cílios, que ainda é a forma imatura. Então, quando eles chegam em determinado substrato, eles vão amadurecer e entrar na fase adulta e vão perder os cílios que os recobrem e vão formar os talos e os tentáculos para ficar aí se alimentando, certo?